boas-vindas a vocês nesse curso onde a gente vai aprender hoje a fazer um adereço para decorar o mini cupcake de tamanho menor, não é o de tamanho tradicional. Então, o que a gente vai fazer hoje é um ursinho em 3D. Vai ser somente a cabeça do ursinho em 3D para a gente decorar o cupcake, certo? Então, a gente vai utilizar alguns materiais e os materiais são No caso de hoje, nós vamos trabalhar fazendo uma ursinha para decorar um mini cupcake, certo? A ursinha da gente, ela vai ser dessa tonalidade aqui verde. Então, a gente vai tentar fazer isso de um modo bem simples para que possa ser de melhor compreensão para vocês, ok? Então, eu tenho aqui uma massa, essa massa aqui tá num tom verde, puxando para um verde limão, para ficar uma cor bem alegre. A tampa do meu cupcake, ela é branca, ela é muito simples, não tem detalhes, é somente a tampa mesmo, tá? E a gente vai aqui separar essa pasta para estar fazendo essa ursinha, tá bom? Então, o que acontece? Primeiro passo, a gente vai trabalhar no corpo da ursinha, certo? A maioria desses personagens que a gente costuma fazer começa com uma coxinha para fazer o corpinho. Se a gente vai fazer uma ursinha, faz uma coxinha para fazer o corpinho, ou uma boneca, enfim. Para fazer um personagem é muito fácil quando você começa por uma coxinha. Então, a gente está sovando a massa. Sovar a massa é misturar para que ela possa ficar bem gostosa para se trabalhar e a gente modelar ela da melhor forma possível, certo? Então, aqui, primeira coisa que se faz. Como eu estou trabalhando com a pasta americana, essa pasta, ela não tem firmeza suficiente para me fazer um boneco em 3D. Aí, o que é preciso para dar firmeza para essa massa? O pó de CMC. Só que eu não vou misturar esse pó na massa inteira. Eu separei uma parte para misturar o pó. Por quê? Porque se eu colocar aqui o CMC nela toda, eu não vou ter tempo suficiente para trabalhar nela toda. Porque após a colocação do pó, eu preciso trabalhar com ela muito rápido, porque ela endurece, resseca com muita rapidez após a aplicação do pó, certo? Então, eu separei a parte, somente aquele pedaço que eu vou trabalhar para colocar o pó. Então, o pó eu costumo colocar dessa forma, para não estar colocando excessos. Eu abro, coloco o pedaço lá dentro, quando ele vem com resíduos do pó, a gente mistura, certo? Mistura. Isso vai dar firmeza para me fazer o produto em 3D, tá? Mistura mais uma vez. Aí o pozinho que cai, a gente vai aproveitando. Vai aproveitando até para não ficar resíduos na mesa. Então, a gente vai aproveitando. Pronto, feito isso, a gente vai trabalhar com ela o mais rápido que a gente puder, certo? Então, o que é que eu quero aqui? Eu quero fazer o corpinho da minha ursinha. Eu separei um pedaço um pouco maior que a ponta do meu polegar e faço uma bola. Dessa bola nasce a coxinha. Dessa coxinha eu tenho o corpinho da minha ursinha, certo? Então, eu vou pegar 2 pedaços iguais, ainda da massa que contém CMC.
para mim fazer as duas perninhas. Começa com uma bola, faço uma coxinha mais comprida, outra bola e faço uma conchinha mais comprida. Feito isso, eu vou comparar. Se eu tenho duas perninhas do mesmo tamanho, a gente achata a parte mais gordinha e posiciona aqui com uma perna, certo? Posicionei. Feito isso, eu vou agora preparar a parte que vai entrar a cabeça da minha ursinha. Cabeça da minha ursinha. E os bracinhos. Então, aqui eu também tenho que misturar com o pó de CMC. Então, a gente vai misturar o CMC nessa segunda parte aqui dessa massa, pra gente poder fazer o restante do corpinho, certo? Então, mais uma vez eu recomendo para fazer essa mistura por partes, não fazer a massa inteira, porque ela resseca com muita rapidez. Então, vamos trabalhar por pedaço, para não perder produto e ficar um trabalho mais bonito. Então, misturou, sovou, é muito simples. Vamos fazer agora a cabeça. Lembra dos cortadores que a gente separou aqui para trabalhar hoje? Então, a gente vai trabalhar com esses cortadores para fazer a cabecinha. Você vai pegar um tamanho, pegar o rolo, vai passar na superfície da massa para ficar com essa espessura aqui, larguinha. Então, feito isso, você pega aquele cortador redondo e vai cortar. Isso daqui, nessa largura, vai me dar apoio para que a gente possa inserir aqui o palito, né, para sustentar o peso da cabeça sobre o corpinho da ursinha, certo? Com o restante da massa, eu ainda tenho as orelhas. Vamos reservar a cabeça, as orelhinhas. Estica. Com um cortador menor, redondo, a gente tira as orelhinhas. Tirei uma orelhinha, tirei duas orelhinhas. Certo, agora a gente tem os dois bracinhos. Tirar. Tira um tamanho aqui razoável. Como a gente fez as perninhas, faz a coxinha mais longa. Mais uma vez, a coxinha mais longa, certo? Se não tiver proporcional, os dois tem que ficar proporcional. Você vai mexer onde precisa, para que os dois fiquem com um aspecto de tamanhos iguais. Então, achata a parte mais redondinha. E agora vamos fazer essa montagem, certo? Aqui tá as duas perninhas. Como ainda não entrou cola, eu vou lubrificar o meu dedo nessa parte que a gente vai colar e vou colocar, encaixar aqui no corpinho. A mesma coisa a gente faz com a outra perninha. A mesma coisa é feita com o bracinho. A mesma coisa é feito com o outro bracinho. Sempre lembrando que não pode ser muita cola,
Porque se colocar muita água, ela vai começar a se desmanchar. E não fica legal, não fica um acabamento legal. Fica escorregando, atrapalha. Então, colocar somente aquela quantidade necessária para lubrificar mesmo, né? Lubrificar mesmo. Então, vamos fazer agora a montagem da cabecinha da ursinha, certo? Aí, com a esteca, nesse formato aqui de faquinha, a gente pode estar fazendo uma abertura aqui. A gente faz uma abertura aqui. E do outro lado. E vai umedecer essa cavidade com água. Feito isso, a gente vai encaixar as orelhinhas. Encaixar as orelhinhas. Com essa esteca aqui, que tem essa ponta arredondada, a gente vai fazer uma cavidadezinha na orelha. E aqui a gente já pode colocar o palito, né? Vamos calcular aqui a altura do palito de acordo com a cabeça. Então, se vai ultrapassar do tamanho da cabeça, corta um pedacinho do palito. Não pode demorar muito para colocar esse palito, porque como essa massa endurece, se você deixar para colocar depois, ela pode vir a rachar. Então, a gente não quer rachar a nossa ursinha, a gente quer que ela fique intacta. Então, o trabalho ele tem que ser feito de uma forma bem autêntica, certo? Então, aqui eu coloquei. A gente já tem o esqueleto da nossa ursinha. Só faltam os detalhes para que a gente possa dar personalização para ela. Certo? Personalização para nossa ursinha. Então, o que falta aqui pra gente? A gente falta trabalhar colocando detalhes. Certo? Então, os detalhes, eles serão bem simples. Bem simples. Vamos colocar, primeiro, dois olhinhos. Dois olhinhos. É um trabalho muito delicado. A gente tem uma bolinha branca. Outra bolinha branca, sempre comparando para não ficar desproporcional quando a gente aplicar no produto, né? A colagem, ela é lubrificando. Lubrificando. A gente está escolhendo aqui essa posição, um pertinho do outro, mas aí fica em aberto, como você acha mais bonito, né? Então, agora a gente vai cortar o focinho. Os detalhes da nossa ursinha serão feitos com essa massa aqui, esse rosa água. É um rosa bem clarinho, ainda mais claro do que o rosa bebê, tá? Então, sempre sovando um detalhe. Esses detalhes que a gente está colocando na ursa não precisam ser misturados com o CMC. Eles podem ser feitos da forma natural, que já é a massa. Não precisa estar sofrendo misturas, porque o CMC ele entra para dar estrutura para o produto ficar de pé, em 3D. Então, a gente vai cortar o focinho. Cortei o focinho, certo?
aqui, é só umedecer aqui e aplicar. E aplicar. E para fazer a boquinha, a gente vai usar esse cortador redondo para fazer a marcação dessa boquinha. Você vai colocar somente a banda do cortador. Então, a minha ursinha já tem uma boquinha, certo? E a gente ainda pretende colocar um focinho, aqui o narizinho da ursinha. Então, a gente ainda vai utilizar a massa na tonalidade de rosa escuro para destacar aqui nesse focinho. Para isso, como sempre, tá descolando aqui porque ainda não foi suficiente para colar pelo tempo, mas deve ser lubrificado. E para colocar detalhe aqui no olhinho da ursinha, se faz necessário fazer 2 bolinhas pretas bem minúsculas para que elas não possam se ressaltar dos olhinhos. Então, eu já tenho a expressão facial da minha ursinha. Aí, como detalhes, a gente pode também estar colocando detalhe nas mãozinhas e nas perninhas, nos bracinhos e perninhas da ursinha. Então, esses detalhes vai ser dessa maneira aqui, cortando as rodinhas, todas padronizadas, do mesmo tamanho. Sempre lubrificando onde a gente quer aplicar. Feito isso, o que é que pode identificar que é uma ursinha? Algum adereço feminino. Então, nós vamos fazer aqui um lacinho de um modo bem simples. Se a forma padrão da gente, para a gente chegar nas formas, começa com uma bolinha e transforma numa coxinha, a gente vai seguir esse mesmo raciocínio. Faz uma bolinha minúscula, forma uma coxinha, coloca na mesa e achata. A mesma coisa, bolinha, coxinha. Coloca na mesa, achata. A parte fina se encontra uma com a outra. Então, com a ajuda de uma esteca, a gente pode estar pressionando para chegar onde a gente quer. E aqui é só colocar o miolo do nosso laço. Feito isso, faz uma marcaçãozinha aqui de franzido, ficar com aspecto de laço. Quanto menor é, mais fica um pouquinho difícil da gente remover, mas é possível. Isso daqui a gente vai aplicar na nossa ursinha. Sempre lubrificando onde ele vai ficar. Eu vou posicionar aqui desse lado.
só reforçar aqui na colagem dos bracinhos, das perninhas. Para aplicar no cupcake, é o mesmo procedimento. A gente lubrifica, deve estar uma superfície plana, bem preparada para receber o produto. Então, é só pegar o produto com todo cuidado. E sentar ele sobre a superfície que vai ser aplicada. E aqui está a nossa ursinha em 3D. Espero que ajude a vocês que pretendem dar uma graça ainda mais sofisticada, né, no que vocês estão preparando, que vem enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês nessa área de confeitaria. Um grande abraço e espero encontrá-los na nossa próxima aula. E aí, gostou? Dá um like e se inscreve no meu canal. Até mais.